Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. O Ação Nacional de hoje debate sobre o câncer de bexiga. Eu tenho o prazer de receber o Dr. Fernando Cox, é urologista, diretor da Sociedade Brasileira de Urologia em São Paulo, responsável pelo setor de câncer urológico da Faculdade de Medicina do ABC e também do Hospital de Ensino de Albert Einstein. Bom, doutor, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigado, é uma honra participar do programa aqui, Júnior. Bom, é um assunto muito importante, principalmente para nós homens aqui, para a gente poder entender um pouquinho. Mas de uma forma didática, antes de a gente falar desse câncer de bexiga, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho o que é a bexiga, qual a função dela no nosso organismo, é um órgão vital? Tá. A bexiga é um órgão que ela não é vital, ela não é imprescindível, mas ela tem funções extremamente importantes para o convívio social, principalmente. Então, a bexiga ela tem a capacidade de armazenar a urina e de eliminar a urina. Então, uma bexiga que funcione bem, ela precisa armazenar de forma adequada, por um período adequado a urina e esvaziar por completo para evitar problemas decorrentes de um acúmulo de urina. Então, essas são as funções principais. Tá. E no caso do tema de hoje, né, que é o caso do câncer de bexiga, gostaria que você falasse um pouquinho o que é esse câncer, como que se dá? O câncer de bexiga mais frequente tecnicamente a gente chama de carcinoma urotelial, então essa é a forma mais comum de câncer de bexiga. Ele é um tumor que surge no revestimento interno da bexiga. Então a bexiga ela é revestida por uma camada, que é o urotélio, e esse urotélio pode sofrer, as células do urotélio podem sofrer alterações e degenerarem para uma neoplasia maligna, para um câncer. Então esse é o tipo mais comum de câncer de bexiga, a grande maioria dos casos é composta por esse tipo de câncer de bexiga. E esse tumor ele pode ir crescendo e aí trazer os problemas não só do crescimento local, como em algumas situações, quando ele sai da bexiga e vai para outros órgãos, ele pode trazer as consequências desse tipo de problema. Aliás, eu falei aqui no início do programa que para nós homens, mas não é só nos homens, né? O câncer de bexiga, tem que lembrar isso, te corrigir aqui, né, doutor? Exato. Não só em homens, mas também, as mulheres também são propensas a terem? Sim. O câncer de bexiga, se a gente pegar em termos globais, ele acomete uma mulher para cada 3 homens. Ele é mais comum em homens, mas o principal fator de risco é o cigarro. E na maioria dos locais, os homens fumam mais do que as mulheres. Então, esse é o principal motivo. Mas o curioso é que, no nosso meio, aqui no Brasil, a gente tem visto que a proporção de mulheres com câncer de bexiga é um pouco maior do que essa que a gente observa em outros países, principalmente em países desenvolvidos. Por quê? Porque aqui as mulheres fumam mais do que nos outros? Não? Então, isso é mais uma constatação do que a gente pode tentar arrumar explicações, mas não tem uma explicação exatamente precisa. As mulheres, elas fumam, e eu acho que essa não tem uma diferença muito grande entre homens e mulheres em relação a outros lugares do mundo, mas tem também outras exposições ocupacionais que também podem contribuir para isso. Então é bom a gente lembrar que o senhor falou que as pessoas fumantes, né? Então as fumantes são mais propensas a desenvolver esse câncer de bexiga. Por quê? Bom, o cigarro ele é ruim para uma série de coisas, né? Além de todos os problemas respiratórios, circulatórios, os cânceres que vêm... É porque geralmente que fala que a pessoa que fuma vai desenvolver câncer na língua, vai desenvolver câncer no pulmão, poxa vida, porque vai lá, né? A química, né? Fica tudo ali, né? Mas na bexiga, você fala, mas por quê, né? Essa pergunta é boa, mas... O que acontece? Todas as toxinas que tem, todas as porcarias que tem no cigarro, elas são filtradas, passam pelo pulmão, vão para a circulação sanguínea, são filtradas pelos rins e descem e ficam armazenadas na bexiga. Então a bexiga fica com aquela urina contendo um monte de substâncias tóxicas e aquilo fica por muitas horas ali, porque a gente não fica o tempo inteiro esvaziando a bexiga, né? A gente armazena a urina e as toxinas ficam ali em contato com o revestimento da bexiga. Então, quanto mais tempo e mais a pessoa fuma, mais chances de ter câncer de bexiga ao longo dos anos. Tá, eu não fumo, mas vivo com quem fuma. E aí? Esse é um problema. O tabagismo passivo também aumenta o risco de desenvolver essa doença. Aumenta o risco de uma série de outros, né, os outros tumores que o cigarro pode predispor. E o câncer de bexiga, isso acontece. Não é incomum a gente
receber pacientes que nunca fumaram, mas que vivem em residências ou ambientes em que muitas pessoas fumam. Felizmente, nas últimas décadas, no nosso estado e no nosso país, isso mudou, né? As políticas públicas e a forma como as pessoas podem exercer o seu direito de fumar, elas mudaram. Então, hoje é menos comum as pessoas fumarem em ambiente de trabalho, em ambientes bem públicos. Mais restrito. Né? Bem mais restrito. Isso foi um ganho enorme da nossa legislação. Principalmente, não falar mais aqui no estado de São Paulo, né? Porque tem outros estados ainda que, infelizmente, ainda se libera ainda as pessoas fumarem dentro de bares, restaurantes e tudo mais. Né? Mas esperamos que isso mude, com certeza. Bom, a idade tem a ver com o câncer de bexiga? Tem sim. O câncer de bexiga, ele pode acontecer por predisposição genética, o que é muito incomum, não é o cenário mais frequente. Geralmente ele acontece por exposição a substâncias tóxicas. Às vezes a gente consegue mapear, por exemplo, no caso do cigarro, isso geralmente é muito nítido quando a gente conversa, a pessoa fala, eu fumei a vida inteira, e isso é um efeito acumulativo. Então, quanto mais tempo o revestimento da bexiga ele é exposto a essas toxinas, maior a chance dessas células sofrerem mutações e virarem um câncer. Então, quanto mais tempo, maior a chance. Um idoso teve muito mais tempo para isso. Então, o câncer de bexiga ele vai ficando mais comum quanto mais passa a idade. Ele é mais comum aos 80 do que aos 70, do que aos 60, do que aos 50, do que aos 40. Então, ele tende a ser mais frequente com o passar da idade, sim. Nossa, isso é interessante, né? Porque as pessoas são mais propensas a desenvolver com mais idade, né? Geralmente na velhice, né? Exato. A pessoa que ingere bebida alcoólica, isso prejudica também ou não? Especificamente para o câncer de bexiga, não tem uma relação direta. Na verdade, o que acontece muitas vezes, quem bebe acaba fumando junto, isso aumenta a chance, mas o álcool para o câncer de bexiga ele não é um fator de risco muito importante, não. E como é que eu descubro que eu estou com câncer de bexiga? Como é que isso acaba acontecendo? A gente sente dor, não sente dor? As pessoas sentem incômodo, não sente? Tem sangramento? Tem um diagnóstico? Tem como prevenir? A prevenção inicial é principalmente tomar cuidado com os fatores de risco. Não fumar? Não fumar, principalmente se hidratar bem, também ajuda a prevenir esse tipo de câncer. Em termos de sintomas, o que o indivíduo percebe quando os sinais de alerta para que ele deve procurar um tratamento médico ou exames para saber se está tudo em ordem, muitas vezes esses tumores eles são silenciosos, vão crescendo de forma silenciosa e aí é um problema, é um perigo, mas às vezes eles dão sinais sutis. Então, o que é muito comum, às vezes a pessoa tem um sangramento na urina. Né? Sangrou a urina, ficou um pouquinho vermelha e às vezes isso para espontaneamente, sem nenhum tratamento. Mas esse foi um sinal de alerta. Então, esse é o primeiro ponto, e essa é uma mensagem talvez importante, de que se você percebe um sangramento na urina, mesmo que ele vá embora sozinho, é importante procurar um médico e fazer exames. Isso em mulheres acaba sendo muitas vezes mais crítico, porque nas mulheres é comum ter infecção de urina, então às vezes teve um sangramentozinho, deve ter sido uma infecção de urina, às vezes toma achar que é menstruação. Ou às vezes confunde com a menstruação. Acaba sendo mais comum em mulheres mais idosas, então já na fase de menopausa, mas que a infecção urinária é mais comum. E às vezes fala, deve ter sido uma infecçãozinha e não leva adiante, e às vezes quando vai perceber, a coisa já está um pouco mais avançada do que quando poderia ter sido percebida. Então esse é um ponto, o sangramento na urina, isso é extremamente importante. E além dessas armadilhas que eu mencionei, tem uma outra armadilha importante, que é quem toma remédios como ácido acetil salicílico, né, ou anticoagulantes, antiagregantes. Muitas pessoas tomam hoje. O famoso AS. O famoso AS, que são remédios que já predispõem, às vezes, um sangramento. Às vezes a pessoa percebe que sangra mais fácil, está fazendo a barba, sangra um pouquinho, e aí sangra um pouco na urina, fala... Os antigos costumam dizer, eu tomo para afinar o sangue. Isso. Que eu já ouvi falar isso. Exatamente. E aí, às vezes, eu tenho sangue fino, sangrou um pouquinho na bexiga, foi por conta do remédio. Não, mesmo assim é importante ir atrás de fazer exames, checar se está tudo em ordem, porque essa é uma das armadilhas que a gente vê com frequência em pessoas que acabam demorando mais para detectar o câncer de bexiga. Então, essa é a história do sangramento. Um outro tipo de sintoma que pode surgir
são os sintomas miccionais, então os desconfortos para urinar. Então, às vezes arde um pouquinho na hora de urinar, às vezes a pessoa tem a sensação de que precisa urinar quando vai no banheiro, não sai muita coisa, ou às vezes quando termina de urinar parece que sobrou, ou às vezes precisa ir correndo urinar se não escapa. Então, sintomas miccionais também, muitas vezes, eles podem traduzir um câncer de bexiga. Eles podem estar relacionados a uma série de outros problemas, infecções, nos homens alterações de próstata, mas o câncer de bexiga é um dos diferenciais, uma das situações que a gente precisa ficar de olho para ter certeza que não é o que está acontecendo com aquele indivíduo. Dá aquela sensação de que a pessoa urinou, mas não acabou de urinar. Exato. E aí, exatamente. no fim, começa involuntariamente a vazar a urina. Né, Então, isso daí tem que ficar mais atento. Exato. Se acontece, isso não é normal. Né? Quem sente e quem apresenta algum tipo de sintoma assim, precisa procurar um médico, precisa fazer exames para saber se está tudo em ordem. Aliás, doutor, para falar nisso, teria que fazer um exame meio periódico, né? No urologista, ir lá sempre, né? Sem dúvida. Acho que... Tem um período para ser indicado? Para os homens, as mulheres acabam fazendo exame com os ginecologistas delas e quando tem alguma alteração, os ginecologistas acabam encaminhando para o urologista para avaliar, por exemplo, numa suspeita de um tumor de bexiga. Os homens, eles são com frequência mais arredios a fazer exames de rotina. É verdade. Para levar um homem para o urologista é mais difícil, com certeza. As mulheres são mais comuns, né? Elas já têm um ginecologista que já atende com mais frequência. Exato, isso vem desde... Da adolescência, quando começa, né? Exato. Os homens, com frequência, as mulheres que trazem os homens para os médicos. O homem fala, não tenho nada, não preciso, mas a gente sabe que homens que são casados, eles tendem a viver mais, eles tendem a... Quem tem um tumor, quem tem um câncer de bexiga, que é o nosso assunto de hoje, e é casado, tem uma chance de ser curado da doença maior do que quem tem um câncer de bexiga e não é casado ou é separado, exatamente pelo fato das mulheres pegarem no pé dos homens para vir ao médico. É interessante isso. Mas existe isso aí, os homens realmente têm esse preconceito de ir no urologista, né? Porque fica aquela coisa bem machista, não vou no urologista não, para quê? Vou lá para fazer exame de próstata, principalmente, né? Que a gente pode falar um pouco mais disso lá no final do programa, a gente vai falar inclusive. Mas existe esse preconceito mais da parte dos homens, de não ir lá fazer um check-up, né, daquilo que é, pelo menos, acho que anualmente, né? Uma vez por ano. Exato. As recomendações, às vezes, elas são um pouco confusas, às vezes da idade, faixa etária, de uma forma simplificada. Com 40 anos é bom todo homem passar com o urologista para receber as orientações, ver qual é o perfil de risco, qual a periodicidade, a cada 1 ano, a cada 2 anos, dependendo, né, um homem mais jovem, a cada 5 anos, ou se tem um histórico familiar, se tem fatores de risco para a doença, acompanhar mais de perto. Mas, sem dúvida, e acho que isso tem melhorado, viu, Júnior? Acho que cada vez mais a gente vê os homens se cuidando e procurando tratamento médico, e não é à toa que a gente vê cada vez mais a nossa população vivendo mais e melhor. Então, acho que eu sou otimista nesse sentido. Que bom, isso é muito bom, boa informação. Gente, precisa ir para o rápido intervalo e a gente volta já.